A grande pérola. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Está em Filipenses, capítulo 3, do versículo 8 ao 11. O sobrenatural precisa me acompanhar para que todos saibam que a obra que eu realizo é obra divina. Mas a primeira obra sobrenatural deve acontecer na minha própria vida. Jesus disse que o reino dos céus é como um colecionador de pérolas, que encontra uma pérola muito valiosa e vende as outras para adquiri-la. Está em Mateus 13, do 45 ao 46. Encontrar essa grande pérola é uma experiência sobrenatural. Os nossos olhos precisam se abrir para a grande joia do universo chamada Jesus Cristo. Quando isso acontece, as outras coisas perdem o valor. No texto que nós lemos, Paulo explica isso. No caminho de Damasco, ele encontrou a luz mais forte que o sol do meio-dia, que era a maior luz que ele até então tinha conhecido. Ao encontrar algo superior, ele não teve problema algum em deixar as outras coisas para trás. Quando temos dificuldade para deixar algo natural para trás, não temos que orar para sermos libertos daquilo. Temos que orar para conhecer ainda mais a luz poderosa de Jesus Cristo. Quanto mais conheço o Senhor e olho para essa luz brilhante, mais cego ficarei para as coisas naturais, até ter espaço somente para Ele em nossas vidas. Essa tem sido a minha oração nesses dias, reafirmando a minha fé. Jesus é a minha grande pérola. Ele é o meu despojo de guerra, o meu prêmio de conquista e o meu amor eterno. Sem ele, o dia fica nublado, a comida sem gosto e a vida sem sentido. Compromisso: orar em tempo de solitude até que eu fique cego para as coisas do mundo e aceso para o reino do meu Pai amoroso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós oramos nesse dia de jejum, de clamor, para que possamos conhecer o Senhor como Paulo conheceu. A palavra diz que ele considerava tudo como perda por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que quando ele olhou para Jesus, quando ele conheceu o Senhor, ele percebeu que a sua vida até ali não fazia sentido. Ele percebeu que as coisas que ele gastava tanto tempo correndo atrás, investindo, achando que estava no caminho certo, era tudo perca, não tinha nenhum valor diante de quem Jesus era, diante da vida que Jesus tinha para oferecer para ele. Quando Paulo tem uma revelação genuína de Jesus, ele não tem dificuldade em deixar o seu pecado para trás, em deixar a sua velha vida para trás e seguir rumo ao alvo, seguir rumo a Cristo. Ele mesmo diz que ele prossegue cada dia mais em conhecer mais de Deus, porque há nele uma chama, há nele um desejo intenso de conhecer mais o Senhor, de se aprofundar mais em Deus. E hoje, Senhor Jesus, nós oramos porque há muitas pessoas enfraquecidas na sua fé. Há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como essa luz verdadeira, com essa revelação. Conhecem só a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. A Bíblia diz que quando conhecemos Jesus, temos a revelação verdadeira. Então, sim, nos desligamos do passado, nos desligamos da velha vida, nos desligamos desse mundo. E há muitos cristãos, há muitas pessoas que ainda estão misturadas com as coisas desta terra, com as coisas desse mundo e querem servir a Deus, mas tem o coração dividido, tem a mente dividida. Ora querem a Cristo, ora já não querem as coisas do mundo. Outros não conseguem se libertar dos seus pecados, ficam ainda aprisionados nos prazeres desse mundo. Outros ficam caindo
caindo sempre nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades, nos mesmos problemas. Parece que andam em círculo, não saem do lugar. Outros vivem anos frequentando uma igreja, frequentando uma célula, mas não conseguem avançar, não conseguem romper, não conseguiu produzir um fruto para Cristo. Isso significa, Senhor, que não tiveram ainda a verdadeira revelação, como o Senhor perguntou para Pedro, sabe? Quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro para ele quem ele é, sabe? Muitas pessoas diziam muitas coisas, muitas pessoas diziam que Jesus era um profeta, que ele era Elias, sabe? Mas não tinham ainda a revelação de quem Jesus era de fato, que ele era o Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Filho do Deus vivo, que ele era o Salvador, aquele que veio para mudar a história dele. E tem muitas pessoas ainda no nosso meio que frequentam a célula ou a igreja, mas ainda tem uma revelação mística de Jesus, ainda acham que Jesus é só aquele que pode dar coisas, aquele que pode fazer prosperar, aquele que cura, aquele que pode restaurar o casamento. E nós sabemos que Jesus, ele é poderoso para fazer isso, e ele faz, porque ele é o Deus de milagres. Mas ele não é só isso, ele não é só milagres, ele não é só a restauração da minha família, porque quando as pessoas conseguem o que querem, quando elas recebem a cura, quando elas recebem um milagre, elas se esquecem de Deus, elas não frequentam mais a igreja, não frequentam mais as células e usam das mais variadas desculpas para viver na vida que querem, que é na vida desse mundo. Elas querem viver as duas coisas, e isso não tem espaço no reino de Deus. Ou nós somos de Deus ou não somos. A Bíblia fala assim que Deus não aceita algo que seja morno, em cima do muro, e há muitas pessoas vivendo dessa forma. Mas a Bíblia diz que Pedro teve uma revelação genuína de quem Jesus era, e ele deixou tudo para trás para seguir a Cristo, para trabalhar na edificação do propósito de Deus, na edificação da sua igreja. Ele entendeu que Deus tinha uma missão para ele. Ele falou assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe, quem entendeu, quem conheceu a Cristo, com quem viu essa luz como Paulo viu, não volta mais para trás. Tem nojo, tem repulsa das coisas desse mundo. Ele deseja crescer cada dia mais nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Ele deseja cada dia mais se envolver mais. Ele tem sede de ler a palavra de Deus, ele tem sede de orar, ele tem sede de falar com Deus, porque ele está cheio da presença do Senhor, ele está cheio da presença do Espírito Santo. Ele prossegue, ele se esforça, ele aguenta as dificuldades, ele aguenta as provações, ele resiste, porque os olhos dele não estão mais fixos nessa terra, os olhos dele estão fixos na coroa, estão fixos no prêmio, na recompensa, no galardão que Deus tem para ele. Paulo diz que quando entendeu isso, quando entendeu o amor de Jesus, quando entendeu o poder da ressurreição, quando ele percebeu que era capaz de suportar qualquer coisa, ele entendeu que era capaz de ultrapassar qualquer barreira, mas nada poderia tirá-lo desse caminho, nada mais poderia removê-lo dessa caminhada cristã. E nós oramos nesse dia, Espírito Santo, para que o Senhor traga essa luz, que cada pessoa que está me ouvindo nesses dias de jejum, de oração, possa receber essa luz verdadeira, que o Senhor possa brilhar no interior, no coração, uma luz maior, que essa pessoa ainda não conhece, que ela ainda não viu, que ela possa se encontrar com Jesus Cristo, se encontrar com aquilo que é superior, e aí ela vai perceber que há muitas coisas que ela não consegue deixar para trás, não vai ter mais dificuldade. Ela vai perceber que ela vai romper em Deus, vai crescer nas coisas eternas. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor realmente nos mostre essa luz e nos faça cegos para as coisas desse mundo. Nós não queremos mais, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados para essas coisas que não têm valor. Nós queremos que os nossos olhos estejam voltados para aqui, para o Senhor, para Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo visite cada pessoa e traga a revelação genuína de quem Jesus é. Traga a revelação, Senhor, verdadeira, e eles possam, Senhor, a partir daí viver um novo tempo, viver uma nova vida com
Cristo. Há muitos, Senhor, te servindo, mas ainda não experimentaram dessa nova vida com Cristo, porque ainda estão aprisionados, ainda estão paralisados, Senhor Jesus, ainda não receberam a revelação. Mas o Senhor Jesus disse para Pedro que é o Pai, não é a carne nem o sangue que revela, mas o Pai que está no céu, que revela. A palavra do Senhor diz que é Ele quem traz a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é. E eu oro nesse dia, oro para que essa pessoa receba a revelação de Jesus, que ela perceba do que ela está correndo atrás de tantas coisas, mas que ela possa perceber que aquilo que Deus tem para ela, que ela possa perceber que Jesus Cristo é supremo, que Ele é grandioso, e que quando ela o conhecer de verdade, ela vai perceber que somente nele ela pode ter tudo o que precisa. Em nome de Jesus eu oro para que toda justiça própria caia por terra, todo engano, todo embaraço na mente, toda mente cativa, aprisionada, caia por terra, e que todos os pensamentos dessa pessoa possam voltar-se para Deus, que a fé dela possa crescer através da palavra do Senhor, e que ela tome posse dessa justiça que vem de Cristo, e que ela deseje conhecer a Cristo, que ela deseja conhecer como Paulo quis conhecer, e que ela experimente grandes coisas que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus.